Deus não escolhe quem está disponível. Deus escolhe quem está disposto. Deus não abençoa as suas opções. Deus abençoa as suas escolhas. Eu não tinha nenhuma intenção de gravar um vídeo hoje, mas eu estava rolando o feed do meu Instagram e apareceu um vídeo pra mim exatamente com essa frase. Deus não trabalha com disponíveis, Deus trabalha com dispostos. Deus não chama os disponíveis, Deus chama os dispostos. Um dos maiores problemas do mundo hoje é o excesso de opções que todo mundo tem. E esse excesso de opções nos tarda na nossa escolha. E muitas das vezes isso nos causa confusão mental, causa indecisão, e a gente entra naquela história do muro. Quando você está em cima do muro, você já escolheu um lado. E a confusão mental é algo muito pertinente no ser humano hoje, em todos os aspectos da vida. Mas o nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus não é um Deus de indecisão. E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com a confusão mental, com o que a gente decide, com o que a gente escolhe ou com o que a gente não escolhe. Uma coisa é certa, o que você está vivendo hoje foi o que você plantou, foi o que você semeou no passado. Então, caso você esteja tendo muita luta, muita guerra, muita batalha espiritual, tudo foi você que plantou. Mas, a partir do momento em que você escolhe viver isso, não reclamando, confiando em Deus, confiando no que Deus tem para você, confiando que o seu deserto não é eterno, pode ter certeza que Deus vai conceder a vontade do seu coração. A partir do momento que você escolhe viver nele, a partir do momento que você escolhe não ter muitas opções, a sua vida se ilumina. E isso serve para todas as áreas da sua vida, seja para o seu trabalho, seja para o seu relacionamento, para a sua família, para suas amizades, não importa. Eu vou dar exemplos para ficar mais simples. Quanto tempo você gasta escolhendo um filme para assistir na Netflix ou assistindo o filme? Quanto tempo você gasta escolhendo o que você vai pedir no iFood e quanto tempo você gasta comendo o que você já escolheu pedir? Então eu acredito muito que talvez o excesso de opção te prive de escolher, te prive de escutar a voz de Deus. Talvez você assistindo esse vídeo agora pense que Deus não te ouve, Deus não te escuta, mas nas suas orações você dá a sua escolha ou você dá as opções para Deus? Vamos colocar um exemplo. Você ora, Deus, por favor, traga alguém para mim. Ou você ora, Deus, por favor, traga esta pessoa que eu escolhi para mim. Você ora, Deus, por favor, me arruma um emprego, me dá um emprego. Ou você fala, Deus, por favor, eu quero trabalhar nisso e nisso. Seguindo essa mesma lógica, a gente consegue usar a história de Jacó. Jacó é conhecido como um dos mais destemidos, determinados homens da Bíblia. E isso é fato. Jacó foi um homem muito abençoado. Ele colheu o que ele plantou. E nem sempre ele plantou coisas boas, ele semeou sementes boas. Mas ele colheu as consequências disso. Mesmo assim, Jacó sempre foi um homem disposto que sabia muito bem das suas escolhas. Quando Jacó entra na casa de Labão e fala para ele, eu quero Raquel, ele já começou bem, porque ele já fez a escolha dele. Ele não olhou entre Lia e Raquel e falou, eu não sei qual vou escolher. Ele não, ele falou, eu quero Raquel. E mesmo que Labão tenha tentado enganá-lo, oferecendo a sua filha Lia, Jacó trabalhou por mais 7 anos pela escolha dele. Então talvez você esteja se sentindo amargurado agora, reclamando de não querer esperar, reclamando de estar passando por um deserto, ou reclamando até mesmo de não estar entendendo talvez uma distância de alguém, o emprego que você perdeu, o afastamento de uma pessoa muito querida para sua vida, que você não queria se afastar. Mas gente, Jacó lutou por 7 anos, trabalhou por 7 anos pela escolha dele. E isso diz muito sobre ele e sobre nós mesmos, como nós mesmos lidamos com as coisas de hoje em dia, com as nossas escolhas de hoje em dia. Por isso o excesso de opção é muito perigoso pra gente, porque quando a gente escolhe algo ou quando a gente escolhe alguém, a gente não escolhe só as coisas boas, a gente não escolhe só as partes boas, a gente não escolhe só a presença. A gente todo dia, constantemente, toda hora, precisamos escolher tudo dessa coisa ou dessa pessoa. Talvez você se pergunte, mas Jacó enganou, Jacó fez isso, fez aquilo. Sim, mas Jacó era destemido, era determinado. E Jacó não era apenas disponível, ele era disposto. Jacó trabalhava com as escolhas. O que ele escolheu errado, ele plantou. Mas o que ele escolheu certo, ele também plantou. E é muito interessante, porque no momento eu estou conversando com uma pessoa que está abrindo muito a minha mente, que passou por um deserto recentemente. E essa pessoa falou pra mim que ela precisou ficar afastada de quem ela amava, porque ela já nem sabia se amava tanto essa pessoa assim. E ela falava pra si mesma, não, agora eu estou bem, eu não preciso dessa pessoa, agora eu estou bem, eu vou viver minha vida. Por quê? Prepotência. A pessoa falou pra mim, eu era muito prepotente. E o meu deserto
foi necessário para a reconstrução desse relacionamento, que no caso era um relacionamento. E quando você se afasta de alguém, você logo pensa, é livramento de Deus. Deus mandou eu afastar, Deus tirou essa pessoa da minha vida. Mas a gente sabe que Deus não é um Deus de separação. E se ele separa duas pessoas, se ele separou essas duas pessoas, foi para tratá-las. E foi exatamente o que essa pessoa falou para mim. Uma reclamação pertinente foi que a outra pessoa era 70% boa. Só que quando essa pessoa achou os 30% que essa outra pessoa não supria, ela percebeu que não tinha os outros 70% e que mais vale 70 do que 30. Até que ela aprendeu a amar os 30. Porque quando a gente se afasta de alguém, a gente logo pensa, essa pessoa é cheia de defeitos, essa pessoa fez coisas erradas, essa pessoa não merece estar ao meu lado. E esse afastamento, ele gera na gente dúvida, pensamentos como, se essa pessoa se afastou de mim, porque eu não estou feliz? Se ela não era o que me supria. Então talvez você esteja querendo 30% de uma pessoa que já te oferece 70%. E conversando bastante com essa pessoa, ela foi me contando como ela agiu, como ela pensou. E ela fala pra mim, hoje eu sou grata, eu sou completamente grata por esse tempo de separação. Porque foi esse tempo de separação que me mostrou que eu já estava onde eu queria estar. Porque foi uma escolha minha estar nesse lugar. Então essa pessoa falou pra mim, eu achava que Deus precisava tratar ele, mas na verdade eu estava sendo tratada. Eu achei um testemunho muito lindo. Por isso eu estou compartilhando aqui com vocês. Porque foi na distância que Deus tratou essas pessoas. O que eu quero dizer com essa história é que Deus te dá o poder da escolha. Você tem o poder da escolha, você tem a escolha de estar ali ou de não estar, você tem a escolha de estar presente ou estar afastado. Tudo é questão de escolha. Mas a partir do momento que você está disposto a viver a sua escolha, a escolher a sua escolha, literalmente, Deus vai te honrar. E ligando com a história de Jacó, talvez você pense, mas Jacó não foi sempre um homem íntegro. Jacó não foi sempre um homem honesto, mas Jacó era muito negociador, era muito destemido, era muito determinado e principalmente era um homem de escolha, não era um homem que ficava em cima do muro. Quem fica em cima do muro já escolhe um lado. Temos aquela famosa história do muro. Os anjos estão daqui e os anjos te chamam. Eles falam, venha para esse lado do muro, venha para cá, desça daí. E constantemente eles te chamam, eles não param de te chamar. Mas desse lado temos o inimigo e o inimigo não faz nada, ele só te observa. Por quê? Porque quem está em cima do muro já escolheu um lado. Você se pergunta talvez por que Jacó então foi tão abençoado? Porque Jacó não era um homem em cima do muro. Jacó sempre foi um homem de escolha e sempre lutou pelas escolhas dele. Mesmo que fossem difíceis, mesmo que venham com tempestades, ele sempre lutou pelas escolhas dele. E é por isso que Deus o honrou. E levando em consideração esse testemunho dessa pessoa que falou que precisou desse tempo afastada para se encontrar em Deus e ver que já tinha feito a escolha dela em Deus, que ela só não tinha percebido ainda, ela contava que tudo de ruim que aconteceu na vida dela, ela associou a essa outra pessoa. Tudo de ruim que acontecia na vida dela, ela falava que era culpa dessa outra pessoa, que foi porque ela estava com essa outra pessoa. Mas quando ela contou que no período em que eles estavam separados, tudo de ruim continuou acontecendo com ela e até coisas piores, ela falou, quem eu vou culpar agora? Sendo que não tinha quem ela culpar. Então era isso que Deus estava fazendo com ela, estava transformando ela para ela voltar para sua escolha, para ela escolher a sua escolha de novo. E ela fala que se eles não tivessem tido esse tempo de separação, provavelmente eles estariam brigando, provavelmente eles estariam mal. E hoje eles vão se casar. É um testemunho bem bonito, talvez eu traga essa pessoa aqui para falar sobre isso futuramente. Mas trazendo isso para a palavra de hoje, tinha um versículo da Bíblia que eu não sabia qual era, eu não sabia qual capítulo, eu não sabia qual livro, mas eu já tinha escutado esse versículo antes, uma ou duas vezes na minha vida. E eu só estou trazendo essa palavra hoje por causa do vídeo que eu vi. Como eu não sabia onde estava o versículo, eu fui pesquisar. Dei um Google, pesquisei no Google e eu não estava conseguindo pesquisar o versículo e eu sabia que existia esse versículo, então eu orei para que Deus me mostrasse, me revelasse qual versículo que era, porque isso ficou na minha cabeça há muito tempo. Já tem alguns dias que eu estou conversando com essa pessoa e eu tentava lembrar sempre desse versículo, não conseguia, e eu sempre confundia com Filipenses. Eu só sabia que começava com F. E quando eu pesquisei no Google, eu não conseguia achar, até que eu desisti ali por um tempo. E eu pensei, quer saber? Acho que não é para trazer essa palavra hoje. Se eu não estou lembrando, não é para eu trazer essa palavra. Até que eu entrei no TikTok e apareceu um vídeo em que tinha um comentário justamente com esse versículo, que é Filemon. E eu fiquei muito feliz, eu falei, ok, então eu preciso sim levar essa palavra hoje.
E é por isso que eu estou aqui. Porque conversando com essa pessoa durante esses dias, e principalmente hoje, só esse versículo ecoava na minha cabeça. Mesmo que eu não sabia onde estava, mesmo que eu não conhecesse tão bem, eu sabia que ele estava ali, eu sabia que eu precisava trazer essa palavra aqui. Que é Filemão 1, versículo 15, que fala de Onésimo, que tinha fugido de seu senhor. E esse versículo fala: porque bem pode ser que ele tenha se separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Ou seja, talvez Deus tenha te afastado de uma certa pessoa, de um certo trabalho, de um relacionamento, justamente para ele te trazer de volta, mas transformado. Pela escolha que você fez de estar nesse relacionamento, de estar nesse emprego, nessa família. Não importa o que, mas leve para o lado em que se encaixa na sua vida agora. Então, o que eu quero dizer é: não trate como punição a distância que você está tendo de alguém ou a distância que você está tendo de algo. Trate como tratamento. Quando você joga no Google Filemão 1:15, ele fala sobre propósito do afastamento, retorno para sempre e transformação de relacionamento. Eu vou ler aqui como está no Google. Propósito do afastamento. Paulo indica que a separação de Onésimo não foi acidental, mas permitiu um ganho maior a longo prazo. Retorno para sempre. O afastamento temporário, que pode ter sido uma fuga, serviu ao propósito de um retorno definitivo, como uma nova relação baseada na fé. Transformação de relacionamento. Este versículo aponta para o início de uma transformação no relacionamento entre Filemão e Onésimo, que se tornaria mais profunda e eterna. E ele fala que este versículo parte de uma carta que Paulo escreve a Filemão sobre o escravo Onésimo, sugere que o afastamento de Onésimo serviu a um propósito divino, permitindo seu retorno a Filemão como um irmão em Cristo. E se a gente passa do 15 para o versículo 16, ele fala: não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. E seguindo logo ao 17, ele diz: assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E ele ainda fala: escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Pelas vossas orações vos hei de ser concedido. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Então era essa a palavra que eu queria trazer para você. Caso você esteja afastado de algo que você ama, de alguém que você ama, não leve isso como punição, leve isso como um propósito de Deus. Lembre-se que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Talvez esse afastamento seja para tratar você e essa outra pessoa. E tenha fé, pois se você escolheu essa pessoa, se você escolheu esse emprego, esse relacionamento, seja o que for, leve essa palavra para o que está apontando aí no seu coração. Porque Deus não é um Deus de separação. Deus é um Deus de tratamento. Escolha ser tratado por Deus. Deixe Ele adentrar no seu coração e deixe Ele fazer o que Ele precisa fazer e não o que você quer fazer. Talvez você ore pela cura, talvez você ore para Deus tirar totalmente alguém da sua vida, tirar totalmente alguém do seu coração. Mas eu te digo uma coisa: independente do tempo que você está passando afastado dessa pessoa, não espere que as coisas sejam feitas no teu tempo, porque tudo é feito no tempo de Deus. E se por um acaso Deus não te curou, ou Deus não te fez esquecer algo, ou esquecer alguém, é porque Deus sabe exatamente o que está fazendo e sabe exatamente onde Ele está tratando. Deus não é um Deus de separação, Deus não é um Deus de esquecimento. Essa pessoa que eu citei nesse vídeo só foi curada porque ela permitiu que Deus adentrasse no coração dela e curasse o que precisava ser curado. Nem ela sabia que precisava ser curado, mas ela deixou Deus entrar em seu coração e curar o que precisava ser curado. E hoje ela está bem, hoje ela vai casar com essa pessoa. Então, talvez o que esteja longe de você agora seja só por um tempo. Talvez o que está longe de você agora não seja definitivo, seja apenas Deus tratando o que Ele precisa tratar. Eu não estava de planos de trazer essa palavra hoje, assim como eu falei no decorrer do vídeo, mas não adianta, o que Deus manda eu fazer, eu faço, eu escolho fazer. E é por isso que Deus tem me abençoado cada dia mais, trazendo a palavra aqui e ajudando pessoas. Talvez seja a hora de você ser ajudado. Então, pense bastante nessa palavra, leve ela para o seu coração. Tenha fé, pois a distância não significa nada quando há amor verdadeiro. Quando há amor de 1 Coríntios 13, que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O próximo vídeo que eu vou trazer vai ser sobre orações. E já adiantando, tem uma oração muito bonita que você pode fazer para si mesmo e para outra pessoa que você está pensando nesse exato momento. É uma oração que eu tenho na minha vida já há um tempo e que essa pessoa falou para mim, que também fez a oração nesse tempo de deserto dela, que é: Deus, faça essa pessoa me enxergar com os teus olhos. E me faça enxergar essa pessoa com os teus olhos.
Porque se a gente for enxergar o outro com o olho da carne, com o olho da raiva, com o olho do rancor, do ressentimento, Deus não vai trazer essas pessoas de volta pra gente. Mas a partir do momento em que você escolhe olhar essas pessoas com os olhos de Deus, olhar essas pessoas com os olhos do Pai, a sua mente abre, o seu coração abre para receber a cura que você precisa. Porque todos sabemos que Deus não é um Deus que vai olhar para alguém com raiva. Deus não é um Deus que vai olhar para alguém com ódio, com rancor. Deus é um Deus de amor. Deus é o Deus do amor de 1 Coríntios 13. Então peça para Deus te conceder os olhos dele para você olhar essa pessoa com amor, através dos olhos dele. E eu tenho certeza que o que é seu está guardado, que esse tempo de espera é só para te trazer cura, tanto para você quanto para outra pessoa. Então foi essa palavra que Deus tocou no meu coração hoje e eu estou muito feliz de trazer ela aqui. E espero que de alguma forma eu consiga ter aberto a sua mente, a sua visão, o seu coração, ter te abençoado. E confia em Deus, porque o que é teu tá guardado. Eu peço encarecidamente que, se esse vídeo chegou até você, tocou em seu coração e te ajudou de alguma forma, se inscreva no meu canal, eu trago vídeos aqui toda semana. Deixe seu like, deixe seu comentário. Compartilhe com alguém que você sinta que precisa escutar isso, talvez até com essa pessoa que você está pensando agora. Saiba que se chegou até você, é Deus falando com você. Não sou eu, não é a Maria, não é a Maju, não é a Maria Júlia. É sempre o Espírito Santo e Deus tentando te guiar para o que é certo. Só colhe quem escolhe. Só colhe quem escolhe plantar. Só colhe quem plantou. Só colhe quem planta. Então tenha fé, pois essa semente que você depositou aí nessa pessoa, na sua vida, independente da área que você esteja pensando agora, essa semente que você semeou, ela frutificará. Deus há de honrar. Sempre escolha plantar sementes. Mas lembre-se sempre também de regar, de cuidar, de semear. Pois nada adianta você plantar uma semente em uma terra seca. Deus está cuidando do que é teu. E o meu coração se alegra de conseguir trazer essa palavra aqui para você hoje. Sempre peça para Deus te guiar nas suas escolhas e sempre agradeça por Ele te guiar nas suas escolhas. Amém? Amém. Então é isso. Te vejo no próximo vídeo.